Sejam bem-vindos. Mais um episódio do podcast que traz informação, consciência e debate sobre o meio ambiente em Canaã dos Carajás. Hoje nos nossos estúdios está a Samantha Mendes, que é professora e tem vivenciado ultimamente aí com eventos que têm acontecido aqui no município, nas escolas, né? Eventos relacionados a essa temática de conscientização aos alunos, às crianças, adolescentes, né? Alunos do município aqui de Canaã. O município viveu a Semana do Meio Ambiente com várias atividades em escolas, praças e espaços públicos. Um dos temas que foi abordado foi as queimadas, algo que foi debatido, que teve apresentações, muitas crianças participaram, algo que chamou muita atenção aí da população de Canaã dos Carajás e dos pais que gostam de participar com os filhos aí nas escolas. Eu me chamo Samantha, sou professora de língua portuguesa há 11 anos. No município, como professora de sala de aula, eu trabalho desde o início de 2023. Atuava anteriormente como técnica dentro da Secretaria de Educação. Samantha, como foi para você vivenciar de perto, né, esses eventos tão importantes, essas temáticas que foram abordadas aos alunos de Canaã dos Carajás do município? Esse ano, a proposta da FECIMAT foi justamente trabalhar com a ODS 13, que é combate às mudanças climáticas. E, mais especificamente, eu trabalhei com as minhas turmas, em parceria com a professora Samira, de Ciências, soluções baseadas na natureza, como formas de amenizar ou até mesmo sanar esses efeitos das mudanças que nós estamos enfrentando. E o mais bacana é que dessa vez eu consegui perceber a forma como foram desenvolvidos os projetos, os alunos não só se entregando completamente na pesquisa, mas a curiosidade, esse empenho de tentar encontrar formas, de tentar compreender como está sendo prejudicial determinadas ações nossas, né, do dia a dia, desde você jogar um lixo fora do lugar, ou consumo excessivo, cortar uma árvore, usar um carro, né? Porque, querendo ou não, tudo isso acaba gerando algum tipo de resíduo, acaba gerando de certa forma, poluição. E os alunos, a gente conseguiu levar dessa vez muito a campo, levar os alunos a pesquisar, a entrevistar, para que eles entendessem como é que funciona o meio ambiente, como nós, seres humanos, acabamos prejudicando o nosso meio ali, né, com as nossas ações, e o que a gente pode fazer para diminuir essa problemática, para que mais para frente a gente não sofra ainda mais com isso. O tema queimadas, pelo menos as escolas que eu visitei para acompanhar, foi bastante trabalhado durante a FECIMAT, que eu percebi. Como houve essa abordagem, houve projetos aos alunos voltados a isso? Sim. Quando a gente falou principalmente da questão, qual o prejuízo que as queimadas trazem, principalmente com, primeiro, que os alunos entendessem qual é o papel de uma árvore, qual é o papel de uma floresta, de uma área de preservação, quando faz o filtro, né, do CO2, para trazer a questão da renovação do oxigênio e tudo mais. E o quanto a retirada dessas árvores ela pode ser prejudicial, seja principalmente pelo meio das queimadas, porque além de você estar cortando, né, você está acabando ali com a vegetação, você acaba gerando ali, de primeiro momento, em primeiro impacto, a poluição, gases, você traz a fumaça, que acaba te trazendo problemas de saúde. Você se lembra assim, de alguma atividade específica que tenha te emocionado ou te feito refletir relacionada a essa temática? Eu acho que quando nós fomos visitar um viveiro que tem aqui na 45, que a gente chama na Vila Planalto, e os meninos puderam conhecer um pouco mais sobre a flora nativa da região. E lá eles literalmente colocaram a mão na terra. Eles aprenderam a fazer mudas, aprenderam a plantar. Lá, né, eles aprenderam bastante sobre a degradação que nós estamos enfrentando em Canaã, principalmente agora. Esse período na nossa região, ela é um período que enfrenta muito queimada. Então,
quando os alunos começaram a entender melhor, né, a necessidade da preservação com essa visita, né, as árvores, as espécies que estão sendo ameaçadas por causa disso. E aí eles começaram a perceber que situações pequenas que às vezes eles mesmos produzem em casa, os pais, como jogar o lixo em um determinado terreno baldio e atear fogo. E aquilo ali pode se desenvolver numa queimada de grande porte. Né? Quando a gente levou a questão, por exemplo, de um pedaço de vidro jogado na mata que pode gerar fogo. E aí eles começaram a conversar e começaram a colocar ali como numa roda de conversa justamente isso, coisas que eles fazem diariamente e que eles, parece que foi aquele estalo, nossa, mas isso daí pra mim não era problema nenhum, queiram jogar um pedacinho de vidro, um caco de um copo que quebrou, né? E eu acho que é isso que é o importante desses tipos de projeto, desse tipo de trabalho dentro de sala de aula, é mostrar para o aluno que às vezes aquilo que ele pensa que não é nada que ele faz, mas que pode gerar um problema muito sério. Como você acha que eles reagiram quando vocês começaram a debater essa temática? No começo, eles acham que é uma coisa meio chata. Isso a gente não pode negar, né? Mas quando eles foram, primeiro porque nós trabalhamos em duas linhas. Nós fizemos a linha da ciência em si, com a produção de um jardim botânico de preservação de espécies nativas, e nós fizemos um jornal. Mas para que eles fizessem jornal, eles teriam que pesquisar, eles iriam ter que ir atrás de profissionais para entender como é que funciona a preservação, como funciona a questão das energias sustentáveis, como é que eu consigo trabalhar a preservação de áreas degradadas. E aí eles começaram a empolgar, porque saiu do só a pesquisa e começou a entrar a mão de obra deles, da produção. E aí a gente viu alunos assim que se destacaram demais, pesquisando assim, que se você pedisse para ele começar a falar, ele passaria horas e horas falando, e você pedindo, pelo amor de Deus, para de falar, porque você percebeu que com o tempo eles foram empolgando demais, percebendo que aquilo ali é importante, trabalhar esse tipo de conteúdo, ainda mais na nossa região, que a gente fala muito da exploração, do minério, e que sim, a gente consegue trazer também a preservação ambiental para cá. Isso para eles é muito importante, ver este outro lado além da exploração. Na sua opinião, qual é o papel da escola no combate a queimadas? Porque a gente sabe que depende de cada um de nós evitar, né? Que isso aconteça, evitar certas situações. Mas você acha assim, qual o papel das escolas no combate a queimadas e na formação de uma consciência ambiental, digamos assim, mais forte? A escola hoje ela tem um papel muito importante, não só na questão da educação, mas também na própria formação do ser humano. Né? Hoje a gente vê muito a questão das redes sociais, a influência que as redes elas têm sobre os jovens, as crianças de um modo geral. E aí quando a gente traz para essa questão ambiental, essa questão de preservação, a escola tem um papel fundamental, porque ela não vai só dizer não joga lixo no lugar errado, não coloca fogo naquele determinado lugar, ela vai explicar os porquês daquilo dali. Então, o nosso aluno, ele não vai chegar em casa e dizer assim, a professora falou que eu não posso jogar lixo fora de onde deve ser. Agora ele vai chegar em casa e vai dizer, olha, eu não posso fazer isso por causa desse motivo. Então, ela é extremamente importante porque ela vai mostrar para o aluno o que fazer e o que não fazer e o porquê, né? Eu não posso queimar, eu não posso atear fogo em uma determinada área, eu não posso provocar incêndios, seja para questão de produção de pasto, para produção rural e tudo mais, porque eu vou ter consequências, e as minhas consequências elas vão, e eu já tô sentindo essas consequências, quando por exemplo, eu reclamo que tá calor demais. Então é essa fala que hoje a gente escuta do aluno, e isso vem de onde? Lá da sala de aula, porque é o professor que ensina, né? É o professor que dá esse caminho para o aluno, muitas vezes. Você acha que os alunos eles levam esse conhecimento para casa, a retorno das famílias? Com certeza. Boa parte deles faz isso sim. Leva, conscientiza, tenta reproduzir aquilo que a gente fala dentro de sala de aula em casa.
tentar pelo menos selecionar o lixo que é o plástico, o papel, né, e tentar direcionar, mostrar, olha, aqui hoje a gente tem para onde enviar, por exemplo, o papel, por que a gente não envia? Né? Ou tenta, já tem demais, porque é coletar, no caso. Hoje a gente já faz isso. O seu papel na escola, né, na sala de aula é muito importante, porque os alunos, né, eles são influenciados, principalmente, né, quem sempre está à frente, né, são os espelhos, né, e você é um espelho para os alunos. Sempre que você puder debater essa temática é muito importante, porque isso não é só a natureza, envolve todo em geral, especialmente as futuras gerações. Samantha, para encerrar essa entrevista bacana que a gente teve, você poderia deixar uma mensagem para a população de Canaã dos Carajás sobre a importância de unir a educação e ao meio ambiente, tendo em vista que você, como professora, tem uma certa influência, né, nos alunos, nos pais. Fala para a população um pouquinho, para você deixar uma mensagem sobre isso. A mensagem que eu tenho que dizer é o seguinte: às vezes a gente pensa que só nós, uma pessoa, não conseguimos fazer nada. Mas na verdade a gente consegue. Aquela ideia do uma andorinha só não faz verão. Hoje ela faz sim um verão. Assim como ela consegue ajudar a salvar as próximas gerações, os nossos próximos anos. Porque se eu sei que eu não posso jogar ali o lixo naquele lugar ali, que eu não posso provocar uma queimada, levar a isso daí, eu posso propagar essa mensagem. Eu posso mostrar, não só eu como professora, mas nós como pessoas, como cidadãos, ensinar o nosso próximo. Se a gente vê que o nosso vizinho está juntando lixo e queimando aquele lixo, por que não conversar com ele, tentar explicar? Poxa, vizinho, não seria ideal você colocar num saco plástico e botar para ser levado pelo pessoal da coleta e tudo mais, que seria uma forma de você degradar um pouco menos o ambiente. Então a minha mensagem é: sim, você pode fazer, ainda dá tempo de nós corrermos atrás desse prejuízo em relação às mudanças climáticas e tentar buscar alternativas para evitar cada vez mais esses problemas. Professora Samantha Mendes, obrigado por sua presença e pelo trabalho tão bonito e necessário que você e tantos professores vêm desenvolvendo no município de Canaã. E você que escuta, lembre-se, tudo começa na educação. O futuro da nossa cidade depende da forma como cuidamos do nosso presente e da natureza.